श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Então, hoje começamos mais um texto, que é Chandogya Upanishad. Como sempre, é sempre bom e sempre importante a gente, antes de começar um texto, a gente poder lembrar onde é que a gente quer chegar, né? Afinal de contas, para que a gente vai estudar esse texto? As próprias Upanishads costumam fazer isso, né? Quem viu agora, estava na turma até a semana passada, a gente terminou a Aitareya Upanishad, e aí no final da Aitareya Upanishad, o final diz para que você ganha com isso, né? Para que eu vou estudar isso, afinal de contas? Qual é o benefício? Por que alguém estudaria esse tema chamado Vedanta? Vedanta ele pode ser um tópico acadêmico se a pessoa tiver um interesse acadêmico em Vedanta. Não é o que a gente faz no estudo tradicional. No estudo tradicional, a gente busca outra coisa. A gente não está querendo informação, a gente não está querendo estudar por curiosidades. Na verdade, a gente tem um interesse por algo mais profundo. A gente quer uma resposta de uma maneira muito profunda. Algo que é mais importante realmente. O ser humano sempre vive com medo. Com medo de quê? De muitas coisas, mas em especial com medo da morte. A morte é um marco preocupante. O ser humano sabe que ele nasceu. Um dia ele aprende que ele nasceu. Né? A gente não nasce sabendo que a gente nasceu. A gente se dá conta que a gente nasceu em algum momento. Quer dizer então que antes de eu nascer, eu não existia. E o universo já existia, mas sem mim. Isso é muito estranho. E ao mesmo tempo isso me leva a outra questão, que é, um dia eu vou morrer, as pessoas eventualmente morrem, a gente vê, os animais morrem, a gente vê. E avisam a gente, um dia vai acontecer com a gente também. E agora? E aí eu não consigo lidar com a morte. É muito difícil. Por quê?
Porque na cabeça da pessoa, se a pessoa não tiver uma explicação que seja razoável para ela, a morte atormenta a pessoa. Depois da morte, eu não vou estar mais presente no mundo. E o mundo continua sem mim? Não, aí não. E como assim eu vou parar numa não existência? Na verdade, é um contrassenso a gente dizer que a gente vai parar numa não existência. Por dois motivos. Primeiro, se você for parar numa não existência, essa não existência não pode ser uma não existência. Você foi para lá. Você é para lá e tem algum lugar. Né? Ou não tem lugar nenhum. Bom, mas então a gente está falando de uma não existência de fato. O que é um contrassenso também. A gente está falando da existência de uma não existência. Tem alguma coisa errada na lógica desse raciocínio. Não importa. O fato é que é assim o ser humano pensa. Ele não está preparado. O ser humano não está preparado para conceber a própria não existência. Não tem condição. Diante de uma existência que é limitada, o indivíduo vai viver sofrendo, não tem jeito. E ele vai fazer tudo possível para se perpetuar da melhor maneira possível, para usufruir do mundo o máximo possível, ou para se perpetuar da melhor maneira possível, tentar viver mais tempo, tentar deixar um legado, um nome, deixar gerações para depois. De alguma maneira, o ser humano busca se perpetuar com medo da morte, né? Com medo do fim. Esse é o medo. E quanto mais o tempo passa, mais a pessoa vai ficando aflita. Por quê? Porque está acabando o meu tempo. Esse atormenta a pessoa. Tá? A pessoa vive limitada, né? Com a visão de limitação. Porque um dia vai ser finita, a vida é finita. E se a vida é finita, eu sou finito. E essa visão de ser finito é um grande problema. O ser humano não aguenta ser finito. O ser humano não aguenta ser limitado. O ser humano busca, de alguma maneira, o ilimitado. Só que como pode ser ilimitado? Será que é possível a pessoa se transformar num ser ilimitado? Não é possível. O corpo sempre vai ser limitado. A mente sempre vai ser limitada. E pela lógica, aquilo que é ilimitado não pode ter um início. Não pode ter um início. Se eu me torno um ser ilimitado, bom, então o ser ilimitado... Antes não era, era limitado. Agora é ilimitado? Que ilimitado é esse que surgiu agora? Se surgiu agora, amanhã vai deixar de existir. Tudo que tem início tem um fim. Então esse ilimitado não pode ter um início. Mas assim o ser humano vive na ilusão, acreditando que de alguma maneira vai chegar uma hora que de alguma maneira eu vou me sentir feliz para todo sempre. Eu vou alcançar uma imortalidade, uma ilimitação, ou então eu vou simplesmente assumir que é isso mesmo, é limitado, ponto final, e vou viver no meu sofrimento. E é isso, não tem solução. O que na verdade, também não é uma solução. Assumir que não tem uma solução e ponto final. É isso mesmo, vou viver na minha limitação, a vida é limitada, eu sou limitado e eu vou viver com isso e tô bem. Bem? Se um dia alguém pergunta para essa pessoa, bom, mas se eu resolver esse problema agora, se eu te oferecer uma solução para resolver esse problema básico, você aceitaria? A pessoa vai dizer, bom, eu tinha desistido já, mas se você garante que tem uma solução, quem sou eu para negar? Claro que eu vou querer, claro que eu vou querer. Pode me dar. Por quê? Porque não encontrar uma solução e aceitar que não tem solução, não é solução nenhuma. Não resolve. E diante de uma perspectiva de resolver, a pessoa vai querer resolver. Então, o ser humano carrega um problema que é fundamental ali. Todo ser humano tem. É essa sensação de limitação e uma tentativa de romper com essa situação. Eu sou um sofredor constante, sempre me faltando, sempre pendurado em coisas, nunca livre de fato. Estou sempre pendurado. Será que um dia eu vou estar livre? O que eu preciso para estar livre? Tudo bem, a vida é finita. Será que eu consigo de alguma maneira lidar de uma maneira adequada com isso? Estar livre. Apesar da vida ser finita, eu estou livre, eu estou em paz. Será que existe uma solução para esse problema? A nossa experiência, ela aponta que no mundo as coisas surgem e desaparecem. É assim que acontece. Tudo no mundo tem início, meio e fim. É assim. Tudo é assim. Então nada dura realmente. Até aquilo que a gente considera que a minha vida inteira tem coisas que não vão desaparecer. Eu nasci e tem o Sol. A humanidade inteira está aí com a história e o Sol estava presente. O Sol está presente há muito tempo. A gente sabe. A humanidade pode ir embora.
provavelmente o Sol vai continuar ali. Você não sabe, né? Ou não. Mas o fato é que o Sol dura muito tempo. A Lua dura muito tempo. Mas também são finitos. Também são finitos. Tem vários cálculos para dizer. A Lua nem tanto, mas o Sol tem lá o cálculo. Né? Daqui a, sei lá, 4 bilhões e meio de anos, o Sol vai-se embora. É assim que é. Porque tem um tempo de vida útil também. O Sol também tem uma vida. Tem um ciclo. A Lua, ela também vai embora. Quando o Sol se expandir no final da vida dele, ele vai levar os planetas todos lá. Pelo menos até Marte vai embora. Vai tudo embora. A Lua, a Terra, vai tudo embora. É assim que pufunciona. Aí o Sol vai deixar de ser uma estrela. Acabou-se. E aí? Vai embora também. Isso é uma coisa incrível. Logo o Sol, que é tão durável, também tem tempo. Tudo tem tempo, tudo tem uma duração. O que não tem uma duração no universo? Nada. Tudo tem início, meio e fim. Sempre é assim. Essa é a natureza do universo, em constante modificação, em constante transformação, o tempo todo. Mas é uma coisa interessante, que se a gente for parar para analisar, se tudo está mudando o tempo todo, o que é que resta realmente? Será que existe alguma coisa que resta? Porque se tudo muda, já não é mais o mesmo. Já não é mais o mesmo. Se tudo está mudando o tempo todo, parece que é igual. Não precisa nem desaparecer e virar outra coisa. Meu corpo, a cada instante ele já é diferente. Eu é que não vejo, porque é muito pequeno, as células são muito pequenas. Mas o corpo modifica, ele se modifica pouco. A cada instantezinho ele está um pouquinho diferente. Tão pouquinho que eu não reparo. Agora você soma esse tempo todo, pega anos de diferença. Aí você vê a foto lá quando eu era adolescente, quando eu era jovem. E agora eu tô cheio de ruga, cabelo branco. É o mesmo corpo. Mas não é. O corpo mudou. A cada instante ele é outro. A cada instante ele já é diferente. Ele muda. Eu é que não reparo. Tudo então vai mudando. Nada, na verdade, é exatamente igual ao que era um instante atrás. Não é. Mudou o instante, absolutamente tudo já tem algum tipo de transformação. Não tem jeito. E eu digo que tudo isso existe. Os objetos existem, as pessoas existem, eu existo, todo esse universo está ali existindo, eu lido como se fosse muito real. Mas o fato é que no instante seguinte já é outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Quando eu pego um objeto qualquer, o que me permite dizer que o objeto realmente existe? O que é que existe nesse objeto? Quer dizer, o pote existe. O que do pote existe? O que é a existência do pote? E mais ainda, quando eu digo eu existo. E isso é um fato. Ninguém pode dizer que eu não existo. Seria ridículo. Mas será que eu existo mesmo? Claro que a sua experiência é de existência. Você não tem como dizer que não existe. É um fato. Você está ali. Você é um sujeito existente, um ser consciente. Eu existo. Isso é um fato. Eu estou presente nesse local, nesse momento. Agora, é uma presença. Eu tenho uma presença. O que é essa existência que eu sou? Essa presença que eu sou? O que é isso, afinal de contas? Porque eu existo. E mais do que isso, tudo muda o tempo todo. Tudo muda o tempo todo. Inclusive meu corpo, inclusive minha mente, muda o tempo todo. E ainda assim, eu permaneço sendo eu mesmo. Eu permaneço sendo eu mesmo. Essa é a minha experiência. Eu permaneço existindo. Eu percebo as mudanças. Eu continuo. O corpo mudou, mas eu continuo. O corpo, eu era tão jovenzinho, agora eu tô com cabelo branco e ruga. Mas você continua. Você era o mesmo. O que mudou de lá para cá? Mudaram muitas coisas. Mas eu permaneço. O que é isso que permanece? Se eu estou permanecendo por detrás das mudanças, o que é esse eu que permanece? O que significa existir? São muitas perguntas. E, na verdade, se o indivíduo busca estar livre desse sofrimento fundamental humano, essas perguntas têm que ser feitas de algum momento. Em algum momento, o ser humano vai ter que se deparar com essas perguntas. Porque elas são muito importantes. O que afinal de contas, em mim, eu posso dizer que categoricamente existe? E o que eu posso dizer que existe, mas muda, e depois muda, e depois muda? Quer dizer, então, existe agora, mas logo no instante seguinte já não existe mais. Não da mesma maneira. Já é uma outra coisa e uma outra coisa. Então eu sou o quê? O que é, afinal de contas, a minha natureza? Isso tem que ser perguntado. Essa busca por
por um se ver livre desse sofrimento básico humano, a gente dá o nome de moksha. A tradição védica dá o nome de moksha. Moksha, liberação do estado de sofrimento. A gente pode chamar de várias maneiras. Liberação, liberdade. Então, liberdade, a gente tem muitos conceitos. Liberação tem uma vantagem, que a gente raramente usa o termo liberação. Liberação de quê? Só num contexto muito bem definido para a gente poder trazer liberação na cabeça e ter alguma coisa que faça sentido. Liberdade, a gente já traz um contexto ali, né? Quer dizer, fora de contexto tem um conteúdo. Liberdade, a gente já tem uma ideia. Liberação é um termo que às vezes ajuda a gente a... mas que raio de liberação é essa? Bom, que bom, agora vamos tentar entender o que é moksha. E aí, agora quando a gente fala liberação, veio o conceito de moksha na cabeça, porque a gente já acostumou. Mas tanto faz, são sinônimos, na verdade, são sinônimos. Uma liberdade, uma liberação do estado de sofrimento. Isso é que fundamentalmente o ser humano busca. Como eu posso obter? Como é que eu posso alcançar moksha? Para aqueles que buscam por moksha, os Vedas oferecem um meio de conhecimento para alcançar essa liberação. E o que é esse meio de conhecimento? É um meio de conhecimento a respeito da natureza do eu. O que é a existência do eu? Eu existo. Que existência é essa? Qual é a natureza dessa existência? Eu preciso saber. Eu sei que eu existo. Só que o ser humano não sabe qual é a natureza. O que é esse eu que existe? O ser humano não sabe. Ele é ignorante sobre si mesmo. Sendo ignorante sobre a natureza de si mesmo, o ser humano conclui. E a conclusão é falha. Eu sou o corpo. Que muda o tempo todo? Então como pode ser? Se eu permaneço o mesmo e o corpo muda o tempo todo, eu não posso ser o corpo. Porque senão eu mudava junto. E se eu mudava junto, nem perceber a mudança eu ia perceber, mas eu percebo. Quer dizer, eu estou presente no corpo mudando. Eu não posso ser o corpo mudando. Eu tenho que ser algo que está presente no corpo e que permanece no corpo mesmo que o corpo mude. Tem que ser isso. Senão eu não posso dizer que o meu corpo mudou. Então, sem a gente analisar o conceito que eu tenho sobre mim mesmo, a gente vai estar numa ilusão, porque a gente tem um conceito, uma construção, uma ideia do que a gente é, só que fundamentalmente essa ideia é falha. E esse é o problema do sofrimento, porque eu não reconheço a mim mesmo como verdadeiramente ilimitado. Isso é que o ensinamento dos Vedas vão dizer. Eu, na verdade, já sou ilimitado, fundamentalmente, e é por isso que eu não consigo aguentar, não consigo aceitar a limitação do corpo e da mente. Eu não aguento ser limitado, porque fundamentalmente eu não sou, a minha natureza não é ilimitada. Só que eu não sei disso. Parece que tem alguma coisa errada, e eu reajo a essa ideia de limitação. Mas o meu conceito sobre mim mesmo é de limitação. E aí eu tento, dentro do conceito de limitado, que eu acho que eu sou, eu tento modificar o eu limitado, que eu acho que eu sou. Se tornando ilimitado, é impossível. É nisso que consiste a ilusão. Eu, equivocadamente, olhando para mim como limitado, busco me tornar ilimitado. Isso não acontece. E eu passo a vida inteira buscando fazer algo que é impossível. Isso é a ilusão. Então os Vedas oferecem um meio de conhecimento que revela a natureza do eu, que já é livre de limitação, apesar da minha experiência e da minha noção equivocada. Ok? Bom. Os Vedas falam sobre muitos assuntos. O final dos Vedas, os últimos textos de cada um dos 4 Vedas, é o que a gente chama de Upanishad. O conhecimento das Upanishads, o que as Upanishads ensinam, também é chamado Vedanta, é justamente o conhecimento a respeito da natureza do eu, né, que na verdade é a própria existência. O que é a natureza dessa existência? Isso precisa ser entendido. Tá? Upanishad, a gente sempre que começa um Upanishad, é importante a gente falar do significado do termo Upanishad. Tem várias maneiras de falar. Mas dependendo do contexto, a gente escolhe uma ou outra. Né? Então a gente tem são 3 palavras, 3 termos. Upanishad. Quando a gente junta, fica Upanishad. O S vira um Sh.
Aí se conhece com um pontinho embaixo, é o Sha. Então, Upanishad, Upanishad. Ni significa um conhecimento muito claro. Um conhecimento muito claro a respeito do quê? Upa é aquilo que está mais perto. O que está mais perto de mim? Nesse momento, o que está mais perto de mim, a gente pode dizer, o que está mais perto de mim é a minha roupa. Está mais perto de mim do que a mesa. Porque a minha roupa está entre o meu corpo e a minha mesa. Portanto, a mesa está perto, mas a roupa está mais perto ainda. Mais perto do quê? Do meu corpo. Mas o meu corpo, será que o meu corpo realmente é eu? A gente acabou de ver que o corpo muda o tempo todo. Assim como eu troco de roupa, meu corpo também muda. O tempo todo ele muda. Eu sou aquele que percebe a mudança do corpo. Portanto, eu digo meu corpo. Eu não digo eu para o corpo. Quer dizer, eu até digo, porque no dia a dia a gente usa. Mas a gente usa a expressão meu corpo. Se o meu corpo é meu corpo, quer dizer que ele é um objeto que me pertence. Não pode ser o eu. E se é um objeto que me pertence, a roupa está mais perto de mim do que a mesa, mas o meu corpo está mais perto de mim do que a minha roupa. Claramente. À medida que a gente vai chegando mais perto de mim mesmo, a gente vai vendo que, na verdade, tudo aquilo que eu achava que era eu é como uma roupagem. As minhas emoções, os meus pensamentos. Eu posso ver que existe um eu por detrás disso tudo. Então, o que é Upa? Aquilo que está mais perto. Em última instância, se eu vou jogar vamos extrapolar. O mais perto de mim mesmo é eu. Sou eu. Então, Upa, que significa aquilo que está mais perto, significa eu, fundamentalmente, né? Ali no nossa palavra. O conhecimento a respeito do eu, Upani. E Sad significa desgastar. O que é desgastado? Através do conhecimento do eu, o sofrimento humano fundamental é desgastado. A ignorância a respeito do eu vai-se embora e, portanto, o sofrimento fundamental humano vai embora também. Eu estou livre, moksha. Então, o Upanishad é o conhecimento a respeito da minha própria natureza que libera o indivíduo de todo sofrimento. Vedanta. Isso é chamado Upanishad, tá? Tudo bem? Quer dizer, a Upanishad carrega em si o que ela de fato ensina. Ela ensina o autoconhecimento, o conhecimento a respeito da minha própria natureza, que coloca fim ao sofrimento humano. O que eu quero não é o autoconhecimento. O que eu quero é colocar fim ao sofrimento básico humano. É isso que eu quero, meu sofrimento. Eu não posso eliminar o sofrimento básico humano da humanidade inteira, não faz sentido. Mas eu posso buscar colocar fim ao meu sofrimento básico. Isso eu posso. É isso que fundamentalmente o ser humano quer. Eu quero colocar fim a esse meu sofrimento fundamental humano. Como? Os Vedas vão ensinar que é através do autoconhecimento. Então eu quero autoconhecimento. Ok? E aí isso é chamado Vedanta. Misericórdia, ficou horrível. Vedanta significa Vedanam Antaha. Antaha é o final. Vedanam, dos Vedas. Vedanam Antaha iti Vedantaha. Vedanta, então, é aquilo que está no final dos Vedas. Por que está no final dos Vedas? Está no final dos Vedas porque, literalmente, são os últimos textos dos Vedas, né? Está lá no finalzinho. E porque também todo o resto dos Vedas, que fala sobre rituais, que fala sobre o canto de mantras, sobre meditações diversas, sobre várias ações e disciplinas diferentes. Na verdade, tudo isso é para quê? É para jogar você nessa busca maior. E aí, uma vez que você tem essa busca, a Upanishad está ali disponível para a gente poder estudar. Por isso é chamado Vedanta, aquilo que está no final dos Vedas também, porque é o objetivo último dos Vedas. É lá que os Vedas querem que você chegue. E aí, uma vez estudando, a gente consegue entender e aí a gente consegue ter o autoconhecimento, moksha. Tudo bem? Bom. Então, posso tirar o quadrinho? E aí, então, como sempre a gente também fala, a gente tem falado, né? Na verdade, as Upanishads originalmente são quantas Upanishads? O Veda, a gente tem que entender o Veda, a gente pode dizer o Veda como um corpo único de conhecimento, é o Veda, mas os Vedas são divididos em 4. Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda.
que também não são textos individuais, são coletâneas de muitos e muitos e muitos textos. Boa parte já foi embora, a gente não tem, de tão gigantesco que eram os Vedas. E mesmo assim o que sobrou já é gigantesco. Já é gigantesco, não. Gigantesco. Gigantesco, tá certo. Eu, hein? De repente, eu falei certo. Gigantesco, tá certo. Eu, hein? Essa hora da noite já, minha cabeça também, na correria, às vezes dá esses chutes. Gigantesco. Os Vedas são gigantescos, mesmo que sobrou é gigantesco. E o que sobrou está completo. Isso também é muito importante. Está tudo lá. Quando a gente perde parte dos Vedas, né, a maior parte dos Vedas, na verdade o que a gente está perdendo, a gente não está perdendo ensinamento novo nenhum. A gente está perdendo maneiras diferentes de falar sobre o mesmo ensinamento, que é uma riqueza perdida. Mas o ensinamento permanece exatamente o mesmo, porque o ensinamento tem isso, né? Você pode falar de várias maneiras diferentes. Por isso, vários textos diferentes e também vários Upanishads diferentes. É dito que originalmente existiam 1180 Upanishads. É muito Upanishad. A grande maioria já não está mais disponível e mesmo assim tem muito Upanishad. Mas das Upanishads que existem, 10 são consideradas as principais. Por que são consideradas as principais? Quer dizer então que elas são melhores? Não existe Upanishad melhor do que outra. Cada Upanishad é completa em si mesmo porque tem todo o ensinamento ali. Uma Upanishad basta, já tem tudo ali. Então, todas as Upanishads são principais. Por quê? Na verdade, o que é principal nos Vedas é o Upanishad, não importa qual. Todas vão trazer o mesmo ensinamento, de maneiras diferentes, só isso. Tá? Então, por que tem 10 consideradas principais? Na verdade, as 10 consideradas principais não é porque são melhores do que as outras, é porque, eventualmente, Veda Vyasa é o mesmo que, a princípio é o mesmo, né? Mas enfim, mesmo que compilou os Vedas, que escreveu o Mahabharata também, é dito que Veda Vyasa, ele sintetizou o ensinamento de Vedanta, ele sistematizou. E aí sistematizou, quer dizer, ele organizou, pegou as Upanishads, e aí ele foi fazendo de uma maneira bastante analítica ali, analisando com bastante critério, para não deixar dúvidas do que as Upanishads estão dizendo, o que os Vedas querem dizer. E aí, com muita lógica, com muito cuidado, ele foi criando um texto chamado Brahma Sutra. Brahma Sutra é um grande texto de Vedanta, muito importante. Ele sistematiza a metodologia de Vedanta. Tá? Por isso, essa é a importância de Brahma Sutra. E aí, ele usa muitas Upanishads como referência, claro, para poder usar. O objetivo dele é dizer o que o Veda está dizendo. Então, ele tem que referenciar os Vedas, lógico. Só que dessas Upanishads que ele referencia, ele usa principalmente 10. Essas 10 Upanishads acabam sendo as principais, porque são as usadas por Veda Vyasa para poder referenciar a explicação dele, né, a análise dele no Brahma Sutra. Muito tempo depois aparece Sri Shankara. Sri Shankara é um grande mestre da nossa linhagem também. Sri Shankara não inventou Vedanta. A gente vai procurar na internet por aí, ou vários livros, muita gente vai dizer que Sri Shankara fundou a escola de Vedanta, a Advaita Vedanta, a escola filosófica. Não tem nada de escola filosófica de Sri Shankara. Sri Shankara não inventou nada. Aliás, a gente pode até dizer que ele inventou. O que ele inventou? Várias orações, vários textos que ele resolveu criar para explicar o que já se sabia. Ele não inventou nada. Ele pega as Upanishads, as 10 Upanishads que foram usadas no Brahma Sutra por Veda Vyasa, ele resolve comentar cada uma das 10 Upanishads. E ele faz um grande comentário, verso a verso, sobre cada uma delas, com debates. Ah, mas e se o fulano chegar e disser, mas isso não pode ser outra coisa? Não, isso não pode ser isso. E aí ele argumenta por que a gente não pode dizer que aquilo que está sendo dito naquele verso quer dizer isso. Não, não quer dizer isso por causa disso, daquilo outro. Portanto, a gente só pode concluir que esse é o significado desse verso. De maneira bastante clara também, Sri Shankara faz os comentários, Bhashyams, né, os comentários das 10 Upanishads que Veda Vyasa escolheu, e também do Brahma Sutra, que Veda Vyasa escreveu, e da Bhagavad Gita. Tá? Então ele faz esses grandes comentários. E são muito importantes porque deixam com muita clareza. Quer dizer, o próprio Brahma Sutra já é um trabalho fantástico, porque ele sistematiza todo o ensinamento de Vedanta usando referência das Upanishads. E mesmo assim é difícil. Então Sri Shankara vem e faz o comentário em cima do Brahma Sutra, além das Upanishads. É uma baita obra que Sri Shankara faz, mas ele não inventa, ele não explica da cabeça dele. Ele teve um professor, é sabida a linhagem de Sri Shankara. Sri Shankara estudou tradicionalmente, só que tinha muita clareza e muita capacidade de
entrar no método de Vedanta a tal ponto de conseguir explicar muito bem. Esse é que é o ponto. Tá? E aí se torna um grande mestre por isso, muito importante por isso. Tá? E aí então, como Sri Shankara também comenta essas 10 Upanishads, lógico, né, a gente acaba se concentrando nessas 10 Upanishads, porque o ensinamento de Sri Shankara está muito claro nesses comentários. E aí se tornam então as Upanishads que a gente costuma estudar. São essas 10 e mais duas, na verdade, né, que é a Kaivalya Upanishad e a Ganapati Upanishad. Na nossa tradição a gente costuma estudar essas duas também. Não tem comentário de Sri Shankara, mas é tradicional, a gente acaba estudando na nossa linhagem. Tá? Tudo bem até aí? Eu falei as duas que não estão na lista, né? Kaivalya e Ganapati. Quais são as 10 da lista? A gente quer saber, é evidente. Né? E aí, então, tem um verso que lista, né? Um verso que lista as 10 Upanishads, uma sequência que acabou virando uma sequência tradicional, mas não é uma sequência que tenha realmente não é que seja uma sequência que deve ser seguida no estudo, tá? Mas acaba sendo uma sequência tradicional. Então o verso diz: Isha kena kata prashna mundamandu kyatitirihi aitareyan cha chandogyam brihadaranyakam tatha. Então, aqui está a listagem das 10 Upanishads. Né? Isha, ou Ishavasyam, né? Ishavasya Upanishad, Kena Upanishad, Kata Upanishad, Prashna Upanishad, Munda, que na verdade geralmente é chamada de Mundaka, então Mundaka Upanishad ou Munda Upanishad, Mandukya Upanishad, Titirihi, que na verdade é conhecido como Taittiriya Upanishad, tanto faz, né? Titirihi, Taittiriya é referente a Titirihi, né? Então Taittiriya ou Titirihi, tanto faz. Então Taittiriya Upanishad, Aitareya Upanishad, Chandogya Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad. Tá? A gente começou na turma de quinta-feira, eu fui ver agora, já tem 4 anos, né? Na verdade a gente está quase certinho vai fazer 4 anos quase certinho, né? Hoje é dia 2 de maio, né? Hoje é 2 de maio. E a gente começou essa sequência de Upanishads no dia 7 de maio de 2020. Eu nem lembrava que era 2020, eu achava que era 2021. A gente lá naquela época, né, eu resolvi, vou dar a Isha Upanishad porque é uma Upanishad muito bacana. E aí resolvi dar a Isha Upanishad. Aí é uma Upanishad curta. Depois que terminou a Isha Upanishad, bom, já que estamos vimos uma Upanishad, por que não ver uma outra Upanishad? Então vamos ver a Kena Upanishad. Né? Na lista é a segunda, vamos ver a Kena Upanishad. E aí o fato é que me empolguei, e aí depois da Kena vamos ver a Kata. E aí a gente se empolgou e pronto. Então vamos seguir logo a sequência. E a gente resolveu fazer essa sequência. Né? A gente, digo, eu e a turma, que foi mudando desde então, sem dúvida, mas a turma tem continuado, né, seguindo desde a Isha Upanishad, e aí a gente então tem já 4 anos, a gente resolveu só ver Upanishads. Então a gente viu a Isha, a Kena, a Kata, a Prashna e a Mundaka, a gente inverteu a ordem, porque fazia mais sentido estudar a Mundaka primeiro, e depois a Prashna, a Mandukya e a Taittiriya Upanishad. E aí agora a gente terminou a Aitareya Upanishad. Semana passada a gente terminou a Aitareya Upanishad, portanto agora é a vez da Chandogya Upanishad. Tá? Depois Brihadaranyaka. E aí, bom, aí depois a gente vai ver a Kaivalya e a Ganapati, porque afinal de contas são as Upanishads que a gente vê. E aí a gente fecha as 12. Tá? Tudo bem até aí? Esse é o verso. Tá? Então vou tirar do verso. Bom, então, muito importante, tá? Dizer uma coisa, né? Já que a gente está falando delas todas, muito importante, agora é a vez da Chandogya Upanishad. Mas então, quem já estudou as outras Upanishads vai poder estudar a Chandogya. E quem não estudou as outras Upanishads está chegando agora, pode estudar a Chandogya, claro que pode. Por quê? Porque nenhuma delas é pré-requisito para outra. Como a gente viu, cada Upanishad ela é completa em si mesma. Basta uma Upanishad. Então, basta estudar uma Upanishad, quer dizer que eu posso começar a partir de qualquer Upanishad, tanto faz. Quem já estudou as outras tem um ganho extra, que já estudou as outras, é só isso. Mas quem não estudou as outras, não tem problema nenhum começar a estudar pela Chandogya, tá? Então isso é muito importante. Dessas 10 Upanishads, é interessante porque Vedavyasa, quando escolheu as Upanishads, essas 10, ele teve critério, né? Ele quis falar sobre alguns assuntos que estavam nessas Upanishads, e aí, então ele foi citando as várias Upanishads, mas ao mesmo tempo ele quis pegar
Upanishads dos 4 Vedas. Para poder garantir que está passando por todo o Veda e para ninguém dizer assim, não, tudo bem, você está dizendo que os Vedas dizem isso, mas são só esses aqui, porque você deixou de fora um, quem me garante que o que você deixou de fora quer dizer a mesma coisa? Estou dizendo que não é. Aí não, para evitar isso, Veda Vyasa passa por todos os Vedas, pega o Upanishad dos 4 Vedas, para dizer que todos os 4 Vedas têm o mesmo objetivo, dizem a mesma mensagem, tá? E aí vamos ver, vamos voltar aqui, esqueci de dizer isso, dessas 10 Upanishads, a gente tem, vamos ver, a gente tem a gente tem a Isha Upanishad e a Brihadaranyaka Upanishad, é a primeira e a última da lista, que fazem parte do Shukla e Yajurveda. E Yajurveda pode ser dividido em 2, Krishna Yajurveda e Shukla Yajurveda. Né? Krishna Yajurveda é o Yajurveda escuro, Shukla Yajurveda é o Yajurveda brilhante. São, na verdade, 2 edições do mesmo Veda. Então, a Isha Upanishad e a Brihadaranyaka, a primeira e a última, são do Shukla e Yajurveda. A Kena Upanishad e a Chandogya, que é a segunda e a penúltima, são do Samaveda. Prashna, Mundaka e Mandukya, que são na sequência ali, são do Atharva Veda. E pulei alguma coisa aqui. A Kata e a Taittiriya Upanishad, a Kata é a terceira e a Taittiriya é a última da primeira linha, né? Kata e Taittiriya, ou Kata e Taittiriya Upanishad, são do Krishna e Yajurveda. E a última Upanishad que sobrou, que eu não falei, que é a Aitareya Upanishad, é a única do Rig Veda. Tá? E aí com isso, todos os 4 Vedas, incluindo aí as 2 edições do Yajurveda, estão contempladas nas 10 Upanishads. Ficou claro? Eu podia ter colocado uma tabelinha, né? Acabei falando. Deu para acompanhar? Vocês conseguiram pegar? Mais ou menos, né? Fica meio confuso. Mas tudo bem. Na minha anotação fica mais fácil, né? Tá anotado, eu vou lá e leio. Aí, para quem não tá vendo a anotação, eu podia ter feito realmente, mas tudo bem. Enfim, tá. Isso na verdade não é o mais importante, é mais uma curiosidade. Tá? Bom, então, é o que a gente tem feito. Né? Essa sequência, na verdade, ela não é uma sequência de estudos. Na verdade, essa sequência nem é considerada a melhor sequência para estudar. Tanto que no final das contas, mesmo forçando a barra ali, colocando essa sequência, e tudo bem colocar essa sequência, não é um problema, mas mesmo assim, no meio do caminho, eu resolvi inverter a Mundaka com a Prashna, porque era mais coerente. Tá? Então, a gente pode colocar uma sequência mais coerente, para facilitar o estudo. Se a pessoa vai estudar todas, a gente pode colocar numa sequência que vai favorecendo e vai ajudando a pessoa a mastigar. Não é a sequência que está no verso. Tá? No ashram, se tem, né? No ashram do Swami Dayananda, tem uma sequência mais sugerida. Não é obrigatória também, não é um problema estudar na sequência que a gente está estudando. A gente acabou seguindo sem querer a ordem do verso, e aí, tudo bem, é o que a gente está fazendo. Tá? Então agora chegou a vez da Chandogya Upanishad. A Chandogya Upanishad, a gente precisa, antes de tudo, falar do nome. Né? É sempre bom a gente saber de onde tiraram os nomes das Upanishads. E muitas vezes é uma coisa muito simples. Né? Chandogya. Chandogya vem de um termo que é chandas. Chandas significa métrica, a métrica dos mantras. Todo mantra tem uma métrica específica. A métrica vai definir o número de sílabas, a forma da entoação do mantra. Então isso é uma métrica de canto, chandas, canto védico. E aí tem vários tipos diferentes de cantos védicos. A gente tem que aprender como aplicar essas métricas, como entoar de maneira adequada os mantras. É muito importante. Isso é chamado chandas. Basicamente, os 3 Vedas, Rig Veda, Yajurveda e Atharva Veda, têm mantras que são entoados. Por que eles são entoados? Porque eles são como que cantados, né? A gente usa o termo cantar, mas na verdade eles são entoados. Porque tem uma maneira de cantar muito específica e só tem 3 tons diferentes, são chamados swaras. 3 swaras. A swara padrão, que é a média ali, e aí sobe e desce um tom. E é só isso. Om Shanti Shanti Shanti
não vai pular para outro. Até quando sobe, no Sahanavatu, né? Sahanavavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karavahai, Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Esse vidvishavahai. Parece que a gente subiu mais um, mas não subiu, é porque a gente começou lá de baixo. Vidvishavahai. Aí parece que a gente subiu mais, mas não é. É porque a gente desceu e depois subiu 2. Mas são sempre esses 3 tons, ponto final. Tá? Então a gente entoa os mantras. Só que no Samaveda, a peculiaridade do Samaveda é que o Samaveda, os mantras do Samaveda, os samans, eles não são entoados, eles são realmente cantados, porque eles são melódicos. O Samaveda, o canto do Samaveda, não são só 3 swaras, não são 3 tons, são 8. É com base no Samaveda que vem toda a teoria musical indiana depois. Né? A música clássica indiana, ela parte das regras de canto védico do Samaveda. Então os cantos do Samaveda são cantados. E aí o que acontece? A gente tem então Nossa senhora, tô cheio de erro. Pronto. E aí a gente tem o quê? A gente tem um termo que é Chandogaha. Chandaha Gayati iti Chandogaha. Aquele que Gayati, aquele que canta. Chandaha é a métrica. Chandaha, a métrica, como todo Veda, ele é pautado em mantras. Chandaha, a métrica, vai apontar aqui para Veda. Tá claro? Chanda é a métrica de canto védico. A métrica dos mantras. Por que todo o Veda, todos os versos do mantra, na verdade, rigorosamente falando, mantra são os versos dos Vedas. Ponto. Rigorosamente falando, né? A gente usa mantra para tanta coisa. Mas rigorosamente na tradição, o termo mantra é aplicado só para os versos védicos. Portanto, os Vedas são chamados também de Chandaha. Por quê? Porque eles são entoados. Né? São os mantras entoados. É o Veda. Chandaha Gayati, aquele que canta o Veda, iti Chandogaha, é chamado Chandoga, aquele que canta os Vedas. Ou seja, ele canta, ele não entoa. Portanto, Chandogaha é aquele que canta não qualquer Veda, é aquele que canta o Samaveda. Tudo bem? Portanto, Chandogya significa aquilo referente aos Chandogas, ou seja, é o Samaveda. Aquilo que pertence àqueles que cantam os Vedas é o chamado Samaveda. Tudo bem? Entenderam a lógica? São muitos passos, né? Mas deu a pegar. Chandogya, portanto, é aquilo que pertence àqueles que cantam o Samaveda. Ou seja, Chandogya é um sinônimo para Samaveda. Ponto. Certo? Chandogya Upanishad, então, é a Upanishad do Samaveda, literalmente falando. Só tem um problema. Na listagem que a gente viu, a gente tem duas Upanishads do Samaveda. São 2 Upanishads. Chandogya e Kena Upanishad. Por que a Kena Upanishad não é chamada Chandogya Upanishad? Ela é. Só que se a gente tiver 2 Upanishads chamadas Chandogya, a gente não sabe qual é qual. A gente tem um problema. E aí, para não confundir, a Kena Upanishad foi chamada Kena Upanishad. E por quê? Porque a primeira palavra daquela Upanishad é Kena. Então, na verdade, o nome completo da Kena Upanishad, rigorosamente falando, seria Kena Chandogya Upanishad, a Upanishad do Samaveda que começa com a palavra Kena. A gente chama de Kena Upanishad. Ok? E essa
Essa é a Chandogya Upanishad, todo mundo sabe que essa é a Chandogya Upanishad. A Upanishad do Samaveda, que não é a Kena. Ponto final. Tá? Existem várias outras Upanishads do Samaveda, só que a gente não costuma estudar. A gente costuma estudar essas duas e aí a gente se entende com esses nomes. Tá? O nome, no final das contas, é só uma nomenclatura mesmo. A gente só precisa saber que Upanishad está sendo dita. E se a gente for ver a própria Isha Upanishad, ela é chamada Isha Upanishad por quê? Porque ela começa com a palavra Isha. É a Upanishad que começa com Isha. É a Upanishad que começa com Kena. Aí todo mundo sabe qual é. Ponto. Tá? Chandogya é o Upanishad do Samaveda. Ponto final. Tá? Os nomes são tão pomposos que parece pra gente que é um nome, um título, não um nome próprio. Não, é uma coisa só para referenciar qual o texto que eu estou falando. Basicamente é isso. Tá? Ok? Essa é a explicação do termo Chandogya. Tá? E aí a gente sabe então. Chandogya Upanishad então vem do Samaveda. Né? E aí é uma das duas que a gente costuma estudar. Tá? Chandogya Upanishad, junto com a Brihadaranyaka Upanishad, elas são as duas maiores Upanishads das 10. Disparadamente são as maiores. Tá? Se a gente quiser comparar, na verdade a Brihadaranyaka e a Chandogya, elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. A Chandogya Upanishad, na verdade a Chandogya Upanishad, ela tem mais mantras do que a Brihadaranyaka. Só que os mantras da Brihadaranyaka são maiores que os mantras da Chandogya. Então, em termos de volume, dá mais ou menos o mesmo. Tá claro? As duas são gigantescas. Para a gente comparar, vamos pegar a Isha Upanishad. A Isha Upanishad tem 18 mantras. Curtinha. Mandukya Upanishad, 12 mantras. Tranquilo. A Katha Upanishad já é maior, tem 119 mantras. É uma Upanishad considerada grande, né? Quer dizer, grande. Relativamente grande, comparada às outras, tem 12, tem 13, 30. 119 é bastante. A Brihadaranyaka Upanishad tem 434 mantras. É muito grande. E a Chandogya tem mais, como eu falei. Né? Os mantras da Brihadaranyaka são maiores, mas a Chandogya tem mais mantras. A Chandogya tem 627 mantras. É muito grande. É muito grande. A título de comparação, a Bhagavad Gita inteira são 700 versos. Tem praticamente o tamanho da Bhagavad Gita. Uma Upanishad. É muito grande. Muito grande. Se a gente resolve ver toda a Upanishad, a Chandogya Upanishad, a gente vai levar aí uns 2 anos e meio, 3 anos fácil. Né? Dependendo do tempo que a gente vai parar em cada mantra, é muito comprido. Normalmente, ninguém faz isso. Ninguém estuda a Chandogya Upanishad inteira. Chandogya Upanishad, ela tem 8 capítulos. Desses 8 capítulos, os 5 primeiros, eles não são do ensinamento de Vedanta de fato. Os 5 primeiros capítulos focam totalmente, né, que a gente chama de Upasana, são as meditações védicas. Que a gente está estudando na turma de quinta-feira, a gente tem visto. Né? A Aitareya Upanishad falou um tanto sobre isso, a gente não viu, mas ela também tem uns capítulos que a gente não viu antes, que são Upasanas. E antes a Taittiriya Upanishad, o primeiro capítulo inteiro da Taittiriya Upanishad é só Upasana. Essas Upasanas a gente viu. Né? A gente só costuma ver as Upasanas védicas da Taittiriya Upanishad. Então, Chandogya Upanishad também a gente não vai ver. E já são 5 capítulos. É mais da metade, quase 2/3 da Upanishad já fica nas Upasanas. Né? É muito Upasana, realmente é muita meditação. A gente não vê as Upasanas, a gente vai direto para a Upanishad. Por que a gente tem Upasana antes da Upanishad? Na verdade, as Upasanas são preparatórias para a Upanishad. O objetivo é preparar a pessoa para entender melhor a Upanishad. Por isso que as Upasanas são importantes. Então, por que a gente não vai fazer? A gente não vai fazer por 2 motivos. Primeiro, para poder fazer as Upasanas, a gente tem que saber fazer. Não é pegar o texto e ler e sair fazendo. Tem que ter alguém que ensine. E hoje em dia é muito raro quem faça Upasana. É muito raro quem faça Upasana. As Upasanas védicas. Né? Não é uma prática comum mais. E então se perdeu? Não se perdeu. O ganho que a gente tem, que a gente tinha fazendo as Upasanas védicas, hoje em dia é feito de uma outra maneira. São as Upasanas das Puranas, por exemplo. Meditações nas deidades. Meditação em japa. A gente faz outros tipos de meditações que vão dar o mesmo benefício das Upasanas. A mesma qualificação que a gente teria fazendo as Upasanas védicas, a gente tem fazendo outras disciplinas hoje. E, supostamente, a gente já faz. Né? Uma vida de Yoga e Vedanta. A gente não consegue estudar Vedanta se não estiver imerso numa vida de disciplina. Um pouquinho que seja. Um pouquinho que seja. Não precisa ser, mas eu tenho que estar num ashram. Não, é você aplicar na sua vida a meditação diária, um pouquinho que seja.
é você aplicar ali, né, eventualmente um canto de mantra, se você se tiver algum apreço por isso. É uma boa disciplina. A gente vai fazendo algumas disciplinas, uma relação com Ishvara, Karma Yoga, uma meditação. Isso aí basta. Coisa pouca já basta. Com o tempo ela pode ir crescendo, e é natural que ela cresça. E aí quando você vai ver, a sua vida é uma vida de yoga, com Vedanta aplicada. Nesse contexto de uma vida de yoga, Vedanta é aplicado e é entendido, ponto. As Upassanas eram só mais um instrumento, mais um recurso que os Vedas ofereciam para preparar a mente do estudante. A gente não precisa fazer se a gente faz outras coisas que já dão o resultado que elas dão. Tá claro? Por isso que a gente não vê, então, esses capítulos. A gente pula esses 5 capítulos, você já tem, sem dúvida nenhuma, o instrumento para poder ter o mesmo tipo de benefício, de maneiras diferentes, e aí, então, a gente estuda os últimos 3 capítulos, que são capítulos 6, 7 e 8. E aí sim, todo o ensinamento das Upanishads, quer dizer, de Vedanta, né, está contido nesses 3 capítulos da Chandogya Upanishad. Tá? Esses 3 capítulos é muito interessante. Na verdade, bom, tá. Mesmo assim, isso é importante dizer antes da gente pular para isso. Mesmo assim, os 3 capítulos da Chandogya Upanishad são grandes. Né? Se eu pegar só os 3 capítulos dela, são bem grandinhas. Então, são muitos meses. E aí, para não ficar tão comprido, o que a gente resolveu fazer, então? A gente resolve estudar capítulo por capítulo. O capítulo 6 é o tema desse nosso curso de agora. Essa é a proposta desse curso. A gente vai estudar o capítulo 6 da Chandogya Upanishad, que é o considerado o principal. E depois dessa Upanishad, o que a gente faz? A gente estuda o capítulo 7 da Chandogya Upanishad. E depois, a gente estuda o capítulo 8 da Chandogya Upanishad. E aí a gente termina a Chandogya Upanishad. Mas ao invés de ser um curso com os 3 capítulos, a gente divide em 3 cursos. Cada curso com um capítulo. E por quê? Porque, na verdade, assim como cada Upanishad é completa em si mesma, esses 3 capítulos, ainda que estejam relacionados, eles são completos em si mesmos. Então é possível estudar como se fossem 3 Upanishads que se falam, mas é possível estudar cada um desses capítulos de maneira independente. Por isso que a gente vai poder fazer isso, tá? Essa é a proposta. E o que cada um desses 3 capítulos diz, que é muito interessante? Cada um desses 3 capítulos vai expor o mesmo ensinamento, que é só um ensinamento, é a natureza do sujeito, ponto. Esse mesmo ensinamento vai ser aplicado, vai ser explorado, né, ensinado de 3 maneiras diferentes. No capítulo 6 da Chandogya Upanishad, que é o que a gente vai ver nesse curso, a natureza do eu é revelada como sendo da natureza de Sat, a existência. Esse é o tema. No capítulo 7, a natureza do sujeito, a natureza do eu, é revelada como sendo da natureza de Ananda, a plenitude. E no terceiro capítulo, quer dizer, no oitavo, 6, 7 e 8, no oitavo capítulo, a natureza do sujeito, a natureza do eu, é revelada como sendo da natureza de Chit, que é consciência. São as 3 palavras que a gente costuma falar quando a gente fala do eu, né? Sat Chit Ananda, existência, consciência e plenitude. Só a ordem fica diferente, fica existência, plenitude e consciência. Tá? Então, cada capítulo vai tratar da natureza do eu, nessas 3 formas diferentes, nesses 3 aspectos diferentes. E aí, então, é o mesmo ensinamento falado de formas diferentes. Isso é muito, muito interessante. Tá? Tudo bem? Então é possível estudar independentemente cada um dos 3 capítulos. Claro, no início de cada um dos outros 2 capítulos, a gente faz um resumo do que já foi visto para a pessoa poder saber o contexto da Upanishad. Mas é possível estudar sozinho cada um dos 3 capítulos. Tá? O capítulo 6, porque ele trata da natureza do eu como sendo Sat, que é a existência, ele vai então ser chamado de não coube. Realmente hoje eu estou calculando tudo errado. Faz parte. É chamado então Sadvidya Prakaranam. Prakaranam é o capítulo. É o capítulo que fala do conhecimento sobre a existência. Que na verdade acabou sendo o segundo, né, o subtítulo do curso. Né? É Chandogya Upanishad, capítulo 6, o conhecimento
sobre a existência. Eu tirei daqui, eu não inventei nada. Tá? O nome do capítulo é exatamente esse, o conhecimento sobre a existência. Ok? Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. Estamos bem, estamos bem. E aí, então... Como em muitas Upanishads, nem todas, mas boa parte, a maioria talvez, a Chandogya Upanishad, o ensinamento da Chandogya Upanishad, do capítulo 6 da Chandogya Upanishad, consiste num diálogo entre mestre e discípulo. Por que é um diálogo entre mestre e discípulo? Bom, primeiro de tudo é uma história. E sendo uma história, isso instiga o estudante. Eu quero saber, porque história sempre mexe com a gente. Né? A gente sempre gosta de uma boa história. E aí, o que aconteceu? E aí o fulano falou não sei o que. E aí? E aí o outro foi lá e disse não sei o que lá. Isso instiga a gente. Uma história instiga a gente. Então, esse é o primeiro ponto. Podia ser uma outra história qualquer, mas por que é uma história de um diálogo entre mestre e discípulo? E aí, então, isso é importante porque a Upanishad, colocando um diálogo entre mestre e discípulo, a Upanishad já está querendo dar uma mensagem para a gente. Que mensagem é essa? A importância desse assunto ser estudado, ser aprendido com o professor. Não abra mão do professor. O professor é fundamental no estudo de Vedanta. A gente escuta muito hoje em dia, e é compreensível, primeiro um cuidado com relação ao professor. Tem que ter um cuidado, lógico que tem, você tem que escolher um bom professor. Não dá para você ter confiança no professor de maneira imediata, você tem que construir uma relação de confiança. Você tem que chegar se preservando, porque é uma pessoa que está ali. Você não conhece a pessoa, você tem que ir confiando nela devagar. À medida em que se mostra confiável, você vai confiando. Então, é uma relação que se constrói, tem que ser com calma. Especialmente no Ocidente é muito complicado, porque na Índia você tem uma relação de mestre e discípulo que está ali na cultura. A gente não tem essa relação. Hoje em dia a relação de professor e aluno, tanto que as aulas hoje em dia são muito mais dinâmicas. É uma outra relação que a gente tem, tá? No Ocidente. E aí é muito difícil para o ocidental entender essa relação de professor e aluno que é trazida da Índia. Tá? Não necessariamente a gente tem que ter essa relação com todo tipo de ensinamento. Na Índia é diferente. Mas em Vedanta a gente precisa ter uma relação muito específica entre professor e aluno. Por quê? Primeiro de tudo, a dependência, né? A gente precisa do professor. Mas a gente tem que ser dependente do professor? Num primeiro momento, tem. Até que a gente seja independente do professor. O objetivo é ser independente. O objetivo do professor é fazer com que o aluno não precise mais dele. Esse é o objetivo, isso é muito importante. Tá? O professor que quer deixar você dependente dele, está fazendo alguma coisa errada. Porque o objetivo do professor jamais é deixar o aluno dependente. É oferecer justamente o ensinamento de que ele já é livre. E se ele já é livre, ele é livre do professor também. Mas até que ele entenda, ele vai precisar do professor. E por quê? Porque pela natureza do conhecimento que é falado. O conhecimento de Vedanta fala sobre o sujeito que conhece. Não é um conhecimento sobre um objeto. É diferente você falar sobre um pote. Vamos sentar em volta do pote, vamos analisar o pote, a gente vai aprender sobre o pote. A gente pode ter várias formas de diálogo entre professor e aluno para falar de um terceiro objeto, né? de um objeto. Tem várias maneiras de poder aprender. Até a minha experiência sobre o pote vai me fazer aprender sobre o pote. Mas quando a gente fala, pote etc, né? Qualquer objeto, mas quando a gente fala do sujeito, como que eu posso conhecer o eu? Como é que alguém pode conhecer aquele que conhece? As relações no mundo são sempre de dualidade. Aquele que conhece, conhece aquilo que é conhecido. E aquilo que é conhecido por aquele que conhece. Essa é a relação básica do universo, sujeito e objeto. O sujeito de conhecimento, o conhecedor, o objeto de conhecimento, conhecido. Sempre é sujeito e objeto. Como é que o sujeito pode conhecer o sujeito? Não do jeito que a gente conhece o mundo. Porque a forma de conhecimento que a gente experiencia no mundo é sempre conhecimento de objeto, porque eu sou o sujeito. Como é que o sujeito pode conhecer o sujeito? Isso não existe. No mundo isso não existe. Como é possível? Existe, claro que existe. Só que não é convencional. Esse é o ponto.
Por isso que Vedanta é muito peculiar, porque Vedanta é um meio de conhecimento cujo objeto é um sujeito, não é um objeto. Parece um paradoxo. Na verdade, Vedanta funciona através de paradoxos mesmo. Apontando a incoerência da frase, a gente chega no entendimento que está por detrás da frase. As palavras são usadas, mas as palavras não definem o objeto de conhecimento, porque não é um objeto, é o sujeito. Então as palavras apontam a natureza do sujeito, sem definir o sujeito. E isso é muito peculiar. As palavras em si mesmas não fazem nada. Elas guardam o conhecimento, mas não basta eu ter contato com a palavra. Eu preciso de um professor. Os textos, eu digo, né? Você pegar o Upanishad sozinha, o ensinamento está todo na Upanishad. Mas eu não consigo abrir o Upanishad. Eu sozinho não posso pegar o Upanishad, ler o Upanishad, e aí vai ficar entendido. Não é assim que funciona. O meio de conhecimento que é chamado Vedanta, ele está guardado na Upanishad, mas ele precisa ser aberto. E aberto por quem? Por um professor que já tenha passado pelo processo de ensinamento e entendido. Aí a Upanishad funciona na mente do estudante. Essa é a forma. Porque à medida que o professor, que já tem a visão de conhecimento, através da metodologia, daquelas palavras da Upanishad, revela essa visão para o aluno, aí o aluno pode ter a visão também. Porque a visão já está no professor. E o professor, metodologicamente, consegue trazer essa mesma visão na mente do aluno. Se a gente não tem uma fonte de conhecimento, sozinho a gente não alcança. O que é uma coisa incrível, porque eu já sou a natureza do conhecimento. Eu já sou aquele que é para ser conhecido. Mas eu não tenho como conhecer a mim mesmo sem a ajuda de um professor que já tem esse conhecimento. Isso é a peculiaridade desse ensinamento. Por isso que a gente precisa de um professor. Esse é o método. Tá? Pegar o Upanishad e tentar ler, na melhor das hipóteses, a gente não vai entender nada. Ufa, que bom. Porque entender errado é pior. E não tem como entender certo. Sozinho não tem como. Não tem como. A gente entende errado. E aí, entendendo errado, quando chegar num professor competente, coitado do professor competente, ele vai cortar um dobrado para poder desfazer o entendimento errado, para depois trazer o entendimento correto. Que trabalho imenso! A gente não quer dar esse trabalho para o professor e não quer perder o nosso tempo, porque depois é a gente que vai ter um trabalhão para desfazer o entendimento errado. Por isso que não vale a pena. O professor vai explicar de acordo com a metodologia funciona. Aí a gente entende. Tá? Então isso que o Upanishad está querendo dizer logo de cara. A Upanishad já é um diálogo entre mestre e discípulo, por quê? Para você poder estudar esse diálogo com o professor, num diálogo, numa relação de mestre e discípulo. Aí você vai entender o que os dois estão falando, está sendo entendido também. Tá? Então ele já está dizendo a dica ali. Estude isso que está sendo dito através de um professor, numa relação muito específica. Que relação é essa? O Upanishad, o termo Upanishad também define. Esse é um outro significado do termo Upanishad. Upanishad significa sentado, sad, upani, sentado perto e abaixo. O que significa sentado perto e abaixo? Literalmente, os termos significam isso, mas a gente tem que entender o significado do que quer dizer. Sentado perto e abaixo significa sentado perto do mestre. Por quê? Para você ouvir o que ele tem para dizer. Você senta do lado do professor e escuta. Antigamente era assim que era. Né? Os alunos estudavam ao pé de uma árvore da figueira da Índia, geralmente. Às vezes nem isso. Vamos caminhar hoje. Aí caminhava perto do rio e daqui a pouco lá para as tantas o professor começava a dizer, senta aí, pronto, tem aula. Era assim que funcionava antigamente. Né? E aí ia. Né? Ele convivia com o professor e aí os alunos iam estudando ao longo do tempo. Quando dava na cabeça do professor ensinar alguma coisa, e aí ia seguindo. E aí ia rolando o ensinamento. Então você senta onde? No chão. O professor vai sentar talvez numa pedra para poder ser visto pelo grupo inteiro. E aí você senta perto e abaixo do professor. Como? Na postura de aluno. É isso que quer dizer sentar perto e abaixo. Você senta na postura adequada. Que postura é essa? O professor tem um conhecimento que eu valorizo. Eu quero aprender. Então, me ensine. Por favor, eu quero aprender. Por que faz toda a diferença? Isso faz diferença. A gente fala sobre os tipos de diálogo quando a gente fala sobre isso. Tem vários tipos de diálogo.
Tem um tipo de diálogo em que você senta com uma pessoa, vocês dois são tão ignorantes sobre um assunto, né? Um em relação ao outro, né? Os dois são tão ignorantes quanto o outro em relação a esse assunto, qualquer assunto. E a gente quer saber sobre um objeto, vamos debater, vamos discutir sobre ele. E aí juntos, as duas pessoas vão contribuindo no entendimento comum sobre um objeto. Isso é um tipo de diálogo. Às vezes a gente tem isso. Não, vamos conversar aqui, o que a gente vai... Vamos falar aqui sobre... Vamos analisar, enfim, sei lá, pensando em qualquer coisa. Vamos analisar essa pedra. Tá, tudo bem, dois geólogos vão lá e vão analisar a pedra. E aí cada um com os seus entendimentos e as suas ignorâncias vão debater em conjunto, um vai ajudando o outro até que eles concluem em conjunto sobre a pedra. Tá bom, né? Tá bom. É um tipo de diálogo. Tem um outro tipo de diálogo em que cada um sabe de alguma coisa. Cada um acha que sabe. E acha que o outro está errado. E aí um tenta derrubar o argumento do outro. É um outro tipo de diálogo. É um debate. Quer dizer, é um debate no sentido de que ninguém está comprometido ali de fato em chegar num ponto que seja comum. A gente quer derrubar o outro. Dependendo de um debate político, muitas vezes é o que acontece. Você quer derrubar o outro. Você não está ali preocupado em chegar junto no entendimento. Não, é uma disputa. E aí nessa disputa eu preciso derrubar o outro para conseguir voto. É um tipo de diálogo. É um tipo de diálogo. Existe um outro tipo de diálogo, que é chamado samvada, no qual uma pessoa reconhecidamente tem um conhecimento sobre o assunto e a outra não tem. E as duas sabem disso. Esse aqui sabe que sabe, esse aqui sabe que não sabe. E aí, reconhecendo seus lugares, esse pede para poder, esse aqui, explicar para o outro. E aí acontece uma transmissão de ensinamento daquele que sabe para aquele que não sabe. Esse é um outro tipo de diálogo. Como que Vedanta funciona? Não funciona debatendo sobre o eu. Não adianta. Nenhum dos dois sabe. Aí vamos debater, vamos especular. Aí é especulação. Especulação está inventando. Não vai resolver. Especulando ninguém chega sobre a natureza do eu. Não dá. É impossível. Vedanta não pode ser debatido. Então não adianta de ter uma postura com o professor de... me explica aqui, vamos debater aqui um pouco sobre esse tal de Vedanta. O professor vai dizer, não, por que eu vou debater com você sobre o Vedanta? O professor já sabe. Vai ficar debatendo com quem não sabe? Ninguém vai perder tempo com isso. Ponto. Você quer saber ou não quer saber? Tem que ter a postura adequada. Por quê? Porque o professor não vai perder tempo explicando para alguém que está com curiosidades. Ou alguém que quer derrubar. Eu quero saber, mas esse negócio de Vedanta eu não concordo não. Tenta me convencer. Eu vou tentar convencer quem está interessado, vem sentar para estudar comigo. Não está interessado? Não estuda. Quem perde é a pessoa. O que o professor vai ganhar debatendo? Zero ganho. Então, o debate não funciona. Nem o debate para construir o conhecimento, o professor não precisa disso, o aluno não vai conseguir fazer isso. E nem para poder derrubar o outro, porque quem é que vai querer entrar para ser derrubado ou derrubar o outro? Nenhum professor de Vedanta vai querer entrar num tipo de diálogo que seja desse. Ninguém quer perder tempo. O professor vai ensinar para aquele que legitimamente tem valor para esse conhecimento, quer saber sobre esse assunto, está preparado para escutar. Essa é a primeira qualificação, ele quer, ele tem valor por isso. E aí ele vai sentar e vai estudar. Aí o professor vai lá e vai ensinar. E aí não importa o tempo que vai levar, as dúvidas que vão ter. Ele está comprometido. Ele está comprometido. O professor vai ensinar. Ponto. E aí samvada é muito importante. Porque nessa postura o aluno está disponível para escutar e refletir sobre aquilo e entender. Se ele está ali de igual ou ainda em oposição, ele não está aberto para entender. Ele não está aberto. Quando escutar alguma coisa que bate meio torto, ele descarta. Isso aí não faz sentido. Você não tentou entender. Ele está perdendo, porque tem um entendimento. Você que não entendeu. Essa é a postura do aluno. Tem alguma coisa que parece que não faz sentido. Eu não entendi, me explica de novo. Me explica de novo. Me explica de novo. Eu raciocinei, eu cheguei a essa conclusão. Tá certo essa conclusão? Essa postura é uma postura de alguém que quer entender. E aí então faz toda a diferença. Ele vai entender. Com o tempo ele vai entender. Se não tiver essa postura, o aluno não tem abertura de mente suficiente para entender. Ele vai descartar aquilo que ele não entende. E descartando, ele não vai entender. Acabou-se. Acabou-se, ele já perdeu. Então essa relação é muito importante para o funcionamento, para operar o método de ensinamento. Tá? O meio de conhecimento tem que ser operado. Ele opera nesse contexto. Por isso que a gente dá uma aula de Vedanta tradicional. Porque o contexto tradicional
faz parte da metodologia. Sem ela, acabou-se, a gente perdeu a metodologia. E aí vira acadêmico. Aí estamos debatendo sobre Vedanta. Ninguém quer aqui debater sobre Vedanta, a gente quer entender Vedanta. Tá claro? Então essa é a primeira mensagem. Por que é um diálogo? Para poder trazer toda essa história. E o aluno já fica ligado. Opa, então tá. Então isso é importante. Por algum motivo isso é importante. Vou tentar descobrir por quê. Vou tentar fazer essa postura. E aí então ele entra na postura adequada para entender e funciona. Tá? Primeiro ponto. E depois os alunos vão ter várias dúvidas ao longo do texto. Né? Os alunos do diálogo. O aluno do diálogo com o mestre. E vai fazer perguntas que a gente faria. E aí a Upanishad vai desenrolando e desdobrando o ensinamento, respondendo perguntas que o aluno naturalmente já teria. E aí então, ufa, ajuda a gente, porque o aluno vai perguntando o que a gente queria perguntar já. Que bom, é como se o professor do diálogo estivesse falando com a gente. E tá, através do nosso professor. Tá? Ok? E aí então, para a gente poder terminar a aula de hoje, eu vou só dizer o contexto, que é um contexto muito interessante, do nosso diálogo do sexto capítulo da Chandogya. O sexto capítulo é o diálogo entre o Dálaka é o mestre, Shvetaketu é o aluno, o discípulo. Sendo que o Dálaka é o pai de Shvetaketu. É uma relação de pai e filho, que também é uma relação de mestre e discípulo. Tá? O que acontece é que Shvetaketu, como era tradicional, ele foi mandado para uma patashala, uma escola védica, para poder ter o estudo tradicional do jovem. Né? Com 12 anos de idade ele é mandado para patashala, para a escola, vai estudar, vai aprender o seu ofício. Um brahmana, né? Então ele é um sacerdote, vai aprender os mantras, vai aprender a fazer ritual, é o trabalho, é o ofício dele. Vai aprender um monte de coisa, vai aprender uma vida também, uma vida de yoga, vai aprender japa, disciplina, aprende-se muito. Uma vida védica, uma vida no estilo de vida védico, esse era o contexto deles. 12 anos de estudo, dos 12 aos 24. E aí quando termina os 24 anos, termina o período de estudos. Ele já não é mais um estudante, acabou-se, ele então volta para a casa do pai. E quando chega na casa do pai, ele está muito arrogante. Está muito arrogante. Sou um baita bravo, olha só os mantras que eu aprendi. Eu sei fazer ritual como ninguém, eu sou muito bom. E o pai vê que ele realmente é muito bom, mas a arrogância tomou conta da cabeça do garoto. Que agora não é mais um garoto, ele é um jovem, 24 anos, já não é mais um garoto. E aí ele resolve dar uma lição no filho. E aí ele faz uma pergunta, não é exatamente assim que é a pergunta, mas o sentido da pergunta é esse. Ele pergunta para o garoto, muito bem, você aprendeu várias coisas, mas você aprendeu aquilo que, uma vez conhecido, tudo mais se torna conhecido? Essa é a pergunta. E o jovem fica confuso porque ele não aprendeu. Ele nunca aprendeu, ele nunca ouviu falar disso. Uma coisa que uma vez aprendida, uma vez conhecida, tudo mais se torna conhecido. Na arrogância dele, o que ele acha? Se eu não aprendia, meus professores não sabiam, eles não me ensinaram. Mal sabia ele que, na verdade, os professores sabiam. Só que para saber esse conhecimento, não é para qualquer um. A pessoa tem que catar esse conhecimento, ele tem que correr atrás. Se a pessoa não pede por esse conhecimento, o conhecimento não vai cair de paraquedas. Ninguém vai dar. E o professor vai guardar para ele. Por quê? Porque é muito precioso para simplesmente sair distribuindo por aí. Guarda. Aquele que chegar e pedir, o professor vai lá e dá. Assim que era antes. Antigamente, inclusive, os professores testavam o aluno para ver se o aluno era qualificado mesmo, se ele estava capacitado mesmo, se ele queria mesmo. Você quer mesmo? Porque eu só vou ensinar para quem quer muito. Porque eu não vou ficar perdendo meu tempo. Eu tenho mais o que fazer. Contemplar a vida. Eu tenho outras coisas para fazer. Dar aula é um trabalho. Vale muito a pena. Mas tem que dar aula para quem quer. Então eles testavam. Né? Eu não vou dar o trabalho de falar para alguém que daqui a 2 semanas cansei desse negócio de Vedanta. Agora eu vou descer o Himalaia e vou embora. Vai embora. Eu comecei a dar aula aqui, tá bom. Né? Antigamente, o professor não fazia isso. Testava. Então, o garoto tinha que ter ido lá e perguntado. Ele não perguntou, ele nunca pensou sobre isso. Ele nunca pensou sobre isso. E esse aqui é o ponto. Como é que ele vai pedir por esse conhecimento? Se ele nunca nem pensou. Se ele nunca nem pensou, ele não vai pedir. Se ele não vai pedir, os professores não vão ensinar. Porque isso não é matéria de escola. Isso aí, na verdade, isso aí tem que acender no coração da pessoa. Essa busca tem que acender. E quando ela acender, aí então está disponível. A resposta vai chegar. O professor ensina. Tá? Então, isso também é um ponto importante que a Upanishad acaba ensinando pra gente.
que é Vedanta só vai ser ensinado realmente para a pessoa que quer. Essa é a grande qualificação do estudante. Tem várias outras qualificações. Os textos vão falando, né? As capacitações que a gente precisa ter para entender Vedanta. Mas para a gente estudar Vedanta, a gente só precisa de uma. Querer. E querer muito. E por quê? Por que eu vou querer? Porque eu estou comprometido com esse objetivo maior, que é moksha, a liberação do estado de sofrimento. Esse é o objetivo principal. Esse é o compromisso. Se a pessoa não tem um comprometimento ali, esse comprometimento a gente ganha. Ok? A pessoa que está aprendendo, ouviu falar de Vedanta pela primeira vez, pode ainda não ter comprometimento. É razoável. É uma introdução. A pessoa ainda está, que história é essa? E ele vai ganhando. Só que chega uma hora em que a pessoa vai definir e fala, não, isso aqui realmente é muito bom, isso aqui é muito importante. E aí ele vai fazer um comprometimento consigo mesmo, não é com o professor, é consigo mesmo. É isso que eu quero. E por que ele vai saber? Por que vai ficar claro para a pessoa que esse é o compromisso que ela quer? Fica claro devido à discriminação viveka. Através de uma análise, através de discriminação, eu vou lá e priorizo. Tudo na vida é escolha. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. A gente precisa escolher. Então, se entre duas opções eu tenho que abrir mão de uma e ficar com a outra, qual é o meu critério para escolher? Isso acontece no dia a dia. Ah, tem duas coisas que eu posso fazer. Eu posso agora, eu posso almoçar mais cedo, ou eu posso comer uma besteira e comer no final do dia, ou então pulo o almoço. Né? Que opção é que eu vou fazer? Eu tenho que avaliar. Quando é que eu vou ter um conflito? Quando não está claro para mim o que eu realmente quero entre essas duas opções. E eu quero as duas. Eu posso querer as duas, não tem problema nenhum querer as duas. O que é viver com a discriminação? É quando eu entendo o que eu realmente quero. O que eu realmente quero. Porque se eu tiver claro para mim o que eu quero realmente, mesmo que eu tenha interesse nas duas coisas que aparecem para mim, eu sei muito bem que eu não estou disposto a abrir mão de uma das duas coisas. Não é que eu não queira a outra. Eu quero também. Mas isso aqui para mim, isso aqui eu não abro mão de jeito nenhum. Isso é que eu quero de fato. Portanto, quando eu tenho claro para mim qual é a minha prioridade, abrir mão se torna natural. É fácil. Não é difícil. Entre as duas coisas, eu quero as duas, mas isso aqui eu não abro mão. Essa aqui eventualmente eu abro. Você já escolheu. Já está escolhido. Ponto. Naturalmente você abre mão do segundo e fica com o primeiro. Porque está fácil. Está claro para mim. Viveka, discriminação. Eu sei o que eu quero, tá claro. Então, Vairagya, o desapego, surge de Viveka, da discriminação. Com clareza, é natural abrir mão daquilo que não é prioritário, quando eu tenho que abrir mão. Quando eu não preciso abrir mão, não preciso. Mas na hora da escolha, eu sei onde me segurar. E o resto é secundário, eu abro mão. Então é isso que a gente chega quando a gente chega em Vedanta. A gente questionando sobre o que fundamentalmente eu quero. Eu posso querer muitas coisas na vida e não tem problema nenhum. Eu posso correr atrás delas. Não tem problema nenhum. Mas na hora que aperta, eu tenho que abrir mão de alguma coisa, do que eu não abro mão? E quando está claro a busca por moksha, quando está claro para mim o valor, o ganho que eu tenho quando eu busco moksha, quando eu alcanço moksha, moksha se torna prioritário. Por quê? Na verdade, é exatamente isso que o garoto percebe. O jovem, né? 24 anos não é garoto, é um jovem. Esse jovem está arrogante. Ele é arrogante. E diante dessa pergunta do pai, ele vê a pequenez dele. Ele não sabe. E ele projeta no professor. O professor não deve saber, porque eu não sei. Então o professor não me ensinou. Culpa do professor. Arrogante. Mas mesmo assim ele analisa. Viveka, ele tem grandes méritos. Porque ele pensa, aquilo que uma vez conhecido, tudo mais se torna conhecido. Pera lá, isso é muito valioso. Isso é muito valioso. Se eu tiver que escolher entre todas as coisas do mundo para conhecer, eu vou escolher aquilo que uma vez conhecido, todo o resto é conhecido, é óbvio. Conhecendo uma coisa, eu conheço tudo. Essa é a minha prioridade. Isso é o maior valor. Se eu tiver que escolher uma coisa para conhecer, eu vou escolher isso. Então isso se torna muito importante para mim. E aí o garoto quer saber. Vale a pena conhecer isso. Não sei o que é, mas vale muito a pena. E aí ele consegue, pelo valor que ele reconhece nesse conhecimento, ele vira para o pai e vai além da arrogância dele e fala, mas o que é isso então? Por favor, me ensina. Porque se você está perguntando, você sabe. E se você sabe, agora eu quero saber. Por favor, me ensine. Então ele consegue ir além da arrogância dele
pelo valor que ele reconhece nesse conhecimento. E ele se coloca como discípulo do pai e pergunta, o que é, afinal de contas, por favor, me ensine. E aí o pai ensina para ele, todo o capítulo 6, um grande diálogo. Ele trata sobre a natureza da existência. O que afinal de contas, é aquilo que, uma vez conhecido, tudo o mais, como se torna conhecido. Se você conhece a natureza da existência, tudo aquilo que existe, como que se torna conhecido. Porque você entendeu o que é a existência. Isso é o mais importante. O resto é secundário. Então, esse é o grande tema do capítulo 6 da Chandogya Upanishad. Tá? Realmente é um capítulo muito bonito e inclui né, o Mahavakya. Né? Mahavakya é a grande frase, a frase de ensinamento. Né? Os 4 Mahavakyas, tem vários. A gente conhece 4 Mahavakyas em especial, são citados, que são pequenas frases que sintetizam todo o ensinamento de Vedanta. A mais famosa é Tatvamasi. Você é aquele que tem que ser entendido. A gente vai entender ao longo do estudo da Chandogya. A Chandogya repete várias vezes Tatvamasi. O pai, pro aluno, ele faz a explicação e aí diz Tatvamasi. Você é aquele que eu acabei de dizer, você é aquele. E depois ele explica de novo, você é aquele. E ele vai dizendo. Né? Então ele é muito famoso, a Chandogya Upanishad, o capítulo 6 em especial, é muito famoso por isso, porque carrega repetidamente esse grande Mahavakya. Ok? Ufa! Então tá, paramos aqui hoje. Na aula que vem, então, realmente a gente começa a Upanishad. Quem estiver interessado em se juntar à turma será muito bem-vindo, né? E aí sim, a gente na aula que vem a gente começa já com o texto, já com o canto de paz da Upanishad, que a gente vai ver, vai aprender a cantar também, vai ver a tradução e vai entrar nos versos da Upanishad e aí vai seguir. A estimativa do curso, esse curso de capítulo 6 ele é comprido, né? Então a gente tem uma estimativa de mais ou menos uns 6 meses de curso. O capítulo 6, né? Você vê o tamanho dele. Mesmo assim é uma estimativa. Por quê? Porque eu não tenho ideia do tempo que vai levar de fato. É uma estimativa com base nas outras Upanishads, no tempo que a gente costuma levar, no número de versos que a gente tem, no tempo que a gente deve levar mais ou menos em cada verso, mas depende muito das aulas, né? A gente vai se empolgando, no final quem fala é a tradição védica. A gente abre a boca, quem fala é a tradição. E o que vai sair? A gente faz o programa ali, mas na hora do vamos ver saem coisas que a gente não programava. Às vezes demora mais, às vezes demora menos. Deve girar por volta de 6 meses, tá? Essa é a estimativa. Ok? E aí então, quem quiser, será muito bem-vindo. Geralmente a gente faz uma meditação no final, né? Então, que é sempre bom. Hoje a gente não vai fazer a nossa meditação. A partir da semana que vem, a gente volta a fazer a meditação no fim da aula. Ok? Então vamos cantar um mantra e a gente encerra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om